Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Consulta com a Gi, um programa onde eu respondo as dúvidas aqui dos meus seguidores, das minhas seguidoras, de vidas que estão aqui, né, querendo recuperar a saúde. Tudo bem, Maria? Tudo bem, bom dia. Bom dia! Diga, Maria, qual é a sua dúvida? A minha dúvida é que eu queria saber por que eu descobri que estou diabética, mas a minha glicemia sempre é acima de 100, mesmo eu em jejum. Olha só, acima de 100 até 125 é pré-diabetes. Você faz tratamento para diabetes, é isso? Eu tomo remédio, sim. Você toma remédio. Então você quer dizer que mesmo tomando remédio, a sua glicemia continua alta, é isso? É, Você nunca está abaixo de 100, sabe? Uhum, Sempre acima, é 110, 111. sim. E às vezes isso é até o médico fala, tá bom. Às vezes o médico, né? Ou a gente fala assim, tá bom, né? Tá É, menos que 126, tá bom, né? Eu acredito que é possível a glicemia, mesmo para quem é diabético, ficar dentro do limite normal, né? Que é abaixo de 99. Só que não é só com remédio que a gente consegue esse controle, viu, Maria? A gente precisa pensar em hábitos, a gente precisa pensar também na questão do peso, diminuir a circunferência abdominal, atividade física, tem vários ajustes que a gente precisa fazer para que seja possível para o corpo manter a sua glicemia abaixo de 100. Então, não adianta a gente achar que porque está tomando remédio, a gente não precisa cuidar de outras coisas. Aliás, quem é pré-diabético e está aqui, né? A maioria das pessoas que estão aqui no perfil glicemia normal são pré-diabéticos. Temos também muitas pessoas como você, Maria, diabéticos. E eu sempre falo que mesmo quem já está diabético vai se beneficiar de todas as orientações que eu dou aqui. Porque tudo que eu falo aqui é para ajudar o seu corpo a remover o açúcar do sangue. Você me falou, vamos por partes. Vamos falar primeiro da atividade física que você me falou, né? É comum as pessoas irem ao médico e o médico pedir para fazer caminhada, fazer atividade física, e a primeira atividade que vem na nossa cabeça, e mais simples e mais democrática, né? A maioria das pessoas consegue fazer, é a caminhada. A caminhada, ela ajuda a baixar a glicemia, mas se a gente pensar num espaço de tempo maior, ela não é tão efetiva para manter a glicemia normal. Porque a caminhada, quando você só faz caminhada, a caminhada ela ajuda, acelera a perda de massa magra. Se a gente pensar aí nos maratonistas, nas pessoas que fazem essas provas de longas caminhadas, as pessoas, elas são o quê? Elas são mirradinhas, né? Elas são bem fininhas, magrinhas, e nada de errado com isso, mas para manter a glicemia normal, a gente não pode perder massa magra. E a caminhada, se você só faz caminhada e ainda retira o carboidrato, a perda de massa magra ela é muito intensa, principalmente para mulheres acima de 40 anos, acima de 50 anos, que às vezes já estão na menopausa também. Tudo isso contribui para a perda de massa magra. Tá? Homens também, tá? Homens acima de 45 anos também têm muita perda de massa magra. E se você só caminha, você intensifica essa perda de massa magra. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para não só caminhar. Um outro problema que pode acontecer com quem só caminha é favorecer o aparecimento de lesões. O que eu quero dizer com isso? Se machucar. Tá? Quem só caminha acaba tendo mais tendinite, né, que é uma inflamação nos tendões por conta do movimento repetitivo. Você fica só caminhando, o movimento é sempre o mesmo, né, nos tornozelos, no seu quadril, no seu joelho, e acaba desenvolvendo tendinite. Um outro problema, fascite. A fascite é aquela inflamação na planta do pé. Por quê? É muito atrito, muita repetição, né, muita compressão nos seus pés. Um outro problema pode acontecer, joelho. Pode começar a sentir dor nos joelhos. Então, essas situações de fascite, tendinite, dor nos joelhos, pode fazer com que você venha ficar sedentária no futuro. Eu não posso mais caminhar.
porque eu comecei a sentir dor no joelho, dor no quadril. E aí, se você para de caminhar, pronto, aí o negócio ferra mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado para não fazer só caminhada. Gi, o que eu tenho que fazer então? Tem que fazer também exercícios de ganho de massa muscular, exercícios de força. Mas por que será que o médico não manda a pessoa fazer exercício de força? Por que será que ele só manda fazer caminhada? Sabe por quê? A maioria dos médicos não é porque o médico não sabe que isso é importante, mas é que ele sabe que a maioria das pessoas que vai para academia acaba o quê? Acaba se machucando também. Vai para academia, fica com um problema na coluna, né? Vai para academia, não consegue manter a frequência e acaba desistindo. O médico sabe que às vezes é mais fácil para a pessoa caminhar. Então ele sabe que você vai caminhar e aí é melhor do que você não fazer nada, ou é melhor do que você ir para academia e se machucar, tá? Só que às vezes falta para o médico esse cuidado de orientar, e ele nem vai saber fazer isso, né? Logicamente, o médico ele foi feito para tratar a doença, orientar a atividade física em casa, orientar esses exercícios de força. Eu aqui, como educadora física, eu consigo fazer isso, eu tenho essa competência. Quem é aluno do método glicemia normal, recebe os exercícios de força, os que são mais adequados para baixar e manter a glicemia normal, os que são mais adequados para não se machucar, para prevenir que você se machuque durante a caminhada. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque não é só fazer caminhada e também não é fazer exercícios de força de qualquer jeito. A gente precisa respeitar a individualidade do nosso corpo, respeitar as nossas limitações. É muito comum que pessoas acima de 40, 50 anos tenham algumas limitações, às vezes, de coluna, de joelho, e aí vai para a academia, né? Acaba piorando esses quadros. Isso é muito comum acontecer. Gente, eu já tive casos até de família que foi fazer pilates em estúdio e quebrou a costela e se machucou, porque falta de uma orientação mais adequada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então o que está faltando aí para você, talvez, Maria, são esses exercícios para ganho de massa muscular. Então não adianta, tem gente que vai para academia e eu vejo demais, eu vou para academia às vezes, eu falo, meu Deus, e eu não posso interferir no trabalho do outro professor. E aí você para a caminhada, aí fica mais difícil manter a glicemia. É uma questão de equilíbrio. Não adianta você também só fazer caminhada e só fazer exercício de força. A gente precisa relaxar esses músculos, a gente precisa alongar esses músculos para ter esse equilíbrio e o seu corpo continuar funcionando bem. Então, essa é uma questão. Um outro ponto que você falou, eu quero que dê tempo da gente falar os 3 pontos aqui que você comentou, que é a questão do corte do doce e do corte do carboidrato. Tem gente que acha, ou melhor, a maioria esmagadora das pessoas acha que tem que cortar doce e tem que cortar carboidrato da alimentação para reverter o pré-diabetes, e não tem. Não tem que cortar doce, não tem que parar de comer doce. Eu nunca mais vou poder comer doce na minha vida. Não tem também que cortar carboidratos simples, do tipo arroz branco. Tipo, agora eu só posso comer arroz integral. Aí vai lá, vai numa festa, vai num restaurante, não tem arroz integral, fica desesperado. Não tem o pão integral hoje, né? Só tem pão francês. Foi na casa de um amigo, só tinha pão francês. Ou vai fazer um churrasco, você vai comprar um pão francês para acompanhar o churrasco, e você fica naquela culpa, achando que não pode comer. Isso não é verdade, gente. O carboidrato simples, o pão branco, o arroz branco, o biscoito, o doce, ele pode fazer parte da sua alimentação diária sem que aumente a sua glicemia, sem que você desenvolva o diabetes. A minha mãe ela faz pão caseiro, ela faz bolo dia sim, dia não, e ela consegue manter a glicemia dela abaixo de 80, tá? Sem prejudicar, sem ter o diabetes, sem ter o pré-diabetes. Por quê? Porque ela aprendeu a comer o carboidrato simples do jeito certo. Como que é esse jeito certo? O que é que você tem que fazer
para que você consuma esses carboidratos na sua rotina sem aumentar, sem dar picos de glicemia. Você tem que combinar ele com outros alimentos, com proteína, com gordura e com fibras. Um alimento, o que é um alimento de alto índice glicêmico, que dá pico de açúcar, e de baixo índice glicêmico? É aquele alimento que ele não tem só carboidrato na sua composição. Ele tem um teor de gordura maior, ele tem um teor de fibra maior, ele tem um teor de proteína maior. Então, se a gente pegar uma carne, por exemplo, a carne, ela tem baixo índice glicêmico, porque ela é mais proteína e gordura do que carboidrato. Se a gente pegar um pão francês, por que ele tem o índice glicêmico alto, né, que dá pico de insulina? Porque ele é principalmente carboidrato, ele tem muito pouquinha proteína, né? O pão francês, por exemplo, não tem quase nada de fibra. E aí, o que a gente faz com esses alimentos? A gente combina ele com outros alimentos, com proteína, gordura e fibras. E aí, eu sei que muita gente fica confuso, né? Porque acaba recebendo muita informação. A gente aprendeu que o pão, que o doce, eles são vilões. Eles dão pico de açúcar no sangue. E aí o que acontece? Você fica com medo desses alimentos. Só que eu vou te falar uma coisa. O medo, ele é pior do que o pão. Porque o medo, ele te deixa inconsciente. O medo te faz agir por impulso. E por que ele te faz agir por impulso? Porque ele libera hormônios, cortisol, adrenalina, e esses hormônios aumentam o glucagon, que é um outro hormônio, que faz o quê? Joga mais açúcar para o sangue, mesmo sem você comer açúcar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os seus músculos lindos, que queimariam o açúcar, e transformar esses músculos em açúcar no seu sangue. E é por isso que sobe, viu, Maria? Que você fala, eu fico ansiosa, eu fico preocupada, tem dia que a gente está mais nervosa. E aí, o que acontece? O açúcar no sangue vai lá em cima. E não tem a ver muito com o que você come. Pode ter a ver? Pode. Se você estiver nervosa, ansiosa, preocupada e ainda comer carboidrato, vai subir mais. Mas mesmo sem você comer, vamos supor, eu só como tudo 100% integral. Né? Eu como tudo zero, tudo light, eu não como doce, e minha glicemia continua subindo. Mas eu tô ansiosa, tô preocupada. Esses estados de ansiedade, estresse, preocupação, eles vão jogar açúcar no seu sangue e a sua glicemia vai subir. E aí o que você faz? Você tenta cortar mais, você fica mais desesperada, você fica sentindo culpa até por comer arroz integral, né, Maria? Come arroz integral e fica preocupada do mesmo jeito. Gente, isso não é vida. Vidas minhas aqui, prestem atenção, isso não é vida. Viver com esse medo, com esse estresse, com essa ansiedade, com esse medo de comer, nem remédio resolve. Né, Rosa Maria? Rosa Maria escreveu aqui, nem remédio resolve. Não resolve, gente. O que eu mais recebo é isso, eu tomo remédio, eu faço tudo light, não tenho mais de onde tirar. Né, eu já como pouco, eu tô perdendo peso, eu tô só, né? Tô aqui magra, flácida, e eu não consigo baixar a glicemia. Porque você está perdendo seus músculos, você só está fazendo caminhada de repente, você está ansiosa, estressada e com medo de comer. Mas nem remédio vai resolver. Então, a gente falou aí dos 3 pontos, né, Maria? Não é só caminhada, não é cortando doce e comendo tudo integral que vai resolver. E se você estiver estressada e ansiosa, a sua glicemia ela vai subir. Gi, o que eu faço com o meu estresse e com a ansiedade? A melhor dica que eu posso te dar nesse momento aqui, nesse tempo que a gente tem aqui, existem N coisas, né? Dentro do método glicemia normal, com os meus alunos, a gente trabalha várias questões que aumentam a ansiedade e o estresse, para diminuir esses sentimentos. Agora, se tem uma coisa que eu tenho certeza que vai te colocar nesse caminho, né? Vai ajudar você a começar a dar esses primeiros passos para diminuir a ansiedade e o estresse, é a respiração.
Então, tudo que a gente vai fazer, a gente começa com uma respiração consciente. Vai comer? Respira antes de comer. Para. Respira fundo, umas 5, 10 vezes. Puxa o ar bem profundamente, devagar. Solta o ar devagar. Né? Você pode até contar essa respiração. Conta até 3 para inspirar e solta o ar em 3 tempos. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa questão que você explicou e respondeu as 3, vale para quem é pré ou quem já é diabética? Para quem é diabético também, com toda certeza. Para pré-diabéticos, para reverter, e para diabéticos, para quem sabe alcançar a remissão. O que é a remissão? Porque assim, a gente vai no médico, a gente faz aquilo que o médico manda. Ah, não faça isso, pode comer isso e aquilo. Aí a gente faz o que o médico manda, só que depois a gente vai ouvindo outras coisas, até chegar num ponto que a gente gostaria, porque tem médico que não explica as coisas pra gente direito. Igual que eu fui na médica, ela falou, não coma banana, só coma se for verde. Não coma isso, faça uma escolha mais pelo integral. Sabe? Aí a gente fica perdido. Aí como eu vi essa no Instagram, eu digo, eu vou me interessei, vou escutar também a opinião de outras pessoas. A não ser, sabe? Aí a gente fica, assim, quem é já diabético, pré-diabético, a gente fica perdida. É aquilo que você falou, a gente fica com medo de assim, quero comer tal coisa, mas não posso. Porque, assim, realmente, a gente vai no médico, o médico não dá aquela explicação. Não faça isso, não pode isso, não pode aquilo. Não coma aipim. Aí tudo bem. Coma mais inhame, ou batata doce não pode também todo dia. Sabe? É uma coisa assim que chega pra gente, que às vezes vem, fala, mas não explica, entendeu? Aí a gente fica perdido, no caso eu. E também, como eu sei que tem muita gente também. Exatamente, Maria. Só vou completar o que eu estava falando. É possível a gente ter a remissão do diabetes. O que é a remissão do diabetes? É quando você controla tão bem os seus hábitos que a glicemia começa a baixar, e aí o médico tem que tirar o remédio, porque o remédio ele é hipoglicemiante, ele vai fazer a glicemia baixar. Mas você está se cuidando tão certinho que a sua glicemia ela começa a baixar e o seu pâncreas ele meio que começa a se recuperar, ele começa a trabalhar melhor, o seu corpo ele não precisa liberar tanta insulina, né? Um pouco de insulina com os bons hábitos já ajuda a baixar esse açúcar no sangue, e aí vai tirando o remédio aos poucos até chegar um momento que você consegue controlar a glicemia sem remédios. E aí, se você ficar 3 meses sem tomar remédio, mantendo a sua glicemia nos níveis normais, é o que a gente chama de remissão do pré-diabetes. Isso é maravilhoso, não é? Muito. Eu quero que vocês, diabéticos, estejam aqui, vocês consigam alcançar essa remissão. E aí, voltando a falar do que você falou, dessa confusão. Gente, o médico, ele é treinado para tratar a doença. Depois que a doença está instalada, né? Ele depende de você estar doente para ele continuar o trabalho dele, né? Ele vai continuar te prescrevendo remédio e e você piorando ali a sua situação. E aí você volta, ele aumenta o remédio, e aí o remédio não faz mais efeito, você volta, ele dá insulina, tá? E aí, o médico, de fato, ele não tem a maioria dos médicos, pode ser que tenha alguns médicos aí fora da curva, tá? Ainda não conheço nenhum que fala sobre essa questão do diabetes, mas existem alguns médicos, sim, fora da curva, que podem ajudar a mudança de hábitos. Mas um dos melhores profissionais para te ajudar com a mudança de hábitos é o educador físico. O educador físico, ele vai te orientar. E tem o educador físico ruim também, tá, gente? Não estou falando aqui que não dá pra gente generalizar. Mas o educador físico competente, ele vai te guiar no caminho do exercício físico com equilíbrio. Ele vai te ajudar a você se alimentar. Ele não vai prescrever dieta. Mas o educador físico, ele tem competência para te ajudar a fazer escolhas melhores na alimentação para você, a ter esse equilíbrio
de alimentação com exercício, porque as coisas andam juntas. Então, se alguém chega para mim com uma dieta que eu vejo, pode ser da nutricionista top, se chega para mim com uma dieta que eu sei que vai atrapalhar o resultado da atividade física, eu vou contra esse cardápio de dieta. E eu sei que muitas pessoas, e gente, eu já cheguei de aluno meu vir para mim com um cardápio de dieta e eu falar, rasga esse cardápio de dieta, que isso não tá te fazendo bem, tá te deixando ansiosa, preocupada, perdendo massa magra. Dieta sem carboidrato vai te fazer perder massa magra. Dieta com excesso de fibra, muita fibra, sabe o que vai fazer no futuro? Vai causar uma sobrecarga vai irritar o seu intestino. Tem pessoas chegando para mim com 60 anos com intestino irritável, não pode comer fibra, porque comeu só fibra. E a gente tem que tomar cuidado, gente, é um equilíbrio. É como você falou, Maria, tudo é equilíbrio. É equilíbrio na alimentação, equilíbrio da alimentação com atividade física, com sono. Gente, o sono interfere demais. Será que o seu sono está sendo reparador? Será que a sua atividade física está contribuindo para a atividade física? No meu caso é que eu não durmo bem. Ah lá. Tá vendo? Tô falando. A gente vai descobrindo, a gente vai conversando assim, ó. E aí o seu foco tá onde? O que você começou me perguntando, Maria? Da dieta. Eu não como pão, eu não como doce, eu não como... E não tá dormindo bem? Não. Então, a gente tem que começar por outros pontos. Não é cortando que a gente resolve. O seu corpo, você pode até comer tudo 100% integral, você pode cortar o doce, você pode beber café amargo, mas se você não cuidar desses outros pilares, a sua glicemia vai continuar subindo. E não há remédio que faça baixar. Ele pode ajudar a controlar e não ir lá para 300. Mas uma glicemia acima de 100, pode estar 110, 105, 107, 120, ela vai causar prejuízos nos seus vasos sanguíneos. Ela vai prejudicar a sua vista, vai prejudicar a parte cardiovascular. Você pode ter problemas vasculares e cardiovasculares no futuro, mesmo a glicemia estando 110, 120. A gente vai baixar isso, viu, Maria, para menos de 100, mas não é cortando doce, carboidrato, não. A minha questão é que eu gostaria muito de dormir bem e não consigo. Eu não sei, eu até fico com sono, mas quando eu deito parece que a minha cabeça fica pesada e não consigo dormir direito. A doutora passou um remédio para mim, eu não quis remédio de farmácia, eu optei pelo natural. Você assiste noticiário de TV? Desliga noticiário. Tem várias coisas, né? Eu não vou conseguir falar que tudo que vai ajudar você a melhorar seu sono, tá? Mas essas duas dicas eu sei que vão te ajudar muito. Celular na cama. A gente precisa fazer o que a gente chama de uma higiene do sono mesmo, né? Você ajudar o seu corpo a baixar as suas ondas cerebrais para que a hora que você deite, você consiga dormir. Mas tem uma coisa que é essa preocupação também com a glicemia, com o diabetes, com o pré-diabetes. Essas preocupações, elas também atrapalham o sono, porque elas liberam adrenalina. A gente não consegue dormir com altas doses de adrenalina no nosso corpo. A adrenalina, ela é alerta. Então, quando a gente está muito preocupada, às vezes você acabou de jantar e você comeu, sei lá, um pão, uma bolachinha, um bolo, qualquer coisa, ou até um arroz integral, e você fala, ai meu Deus, eu não devia ter comido, né? Você pensa, eu não devia ter comido, e isso libera adrenalina, porque te coloca num estado de alerta. A gente não pode ficar em estado de alerta. Tem um outro estado mental que a gente tem que estar, que é o estado de atenção. E é diferente, atenção e alerta. O estado de atenção é você pensar, é você conseguir raciocinar, você estar tranquila e atenta. Né? Você tem espaço mental para você pensar. O estado de alerta é um estado de perigo, é eu ligar uma sirene, quando você ouve uma sirene, você fica em estado de alerta. Esse estado de alerta, ele te coloca no modo fuga, no modo luta. Ele vai
jogar açúcar para o seu sangue, ele vai liberar mais adrenalina. E esse estado de alerta, ele não vai te deixar dormir. Esse estado de alerta não vai deixar o seu açúcar de sangue baixar. Esse estado de alerta não vai deixar você comer com tranquilidade. Esse estado de alerta vai fazer você comer mais do que você precisa e engordar. Faz sentido, Maria? Muito. Então, o que a gente tem que cultivar é o estado de atenção. É um estado de consciência, tá? Onde você consegue parar e pensar. Peraí, isso que eu estou fazendo está me ajudando realmente? Quem que pode me ajudar? Quem que eu vou consultar para eu conseguir fazer um exercício melhor, para eu conseguir comer mais equilibrado, para eu conseguir dormir melhor, dormir mais tranquila? Pronto. É isso aí que a gente gosta de ouvir, mas a gente chega na sala do médico, a gente não escuta nem a metade da metade do que você explicou. Sem falar que o médico às vezes atende assim, né? Correndo, não olha nem na cara da gente, às vezes. Gente, eu levei meu menino um dia num postinho de saúde e eu cheguei lá, eu fui pegar um atestado fui pedir um atestado para educação física na escola, para eles poderem fazer atividade física, né? Um atestado de aptidão física. Eu cheguei no médico com meus meninos, o médico nem olhou para minha cara, nem levantou da cadeira para examinar meus meninos. Ele, com a cabeça baixa, perguntou assim: você quer atestado de quantos dias? Eu falei: não, doutor, eu não vim pegar atestado para os meus meninos não irem para a escola. Eu vim pegar atestado para os meus meninos poderem fazer atividade física. Ah, tá bom. Eles têm algum problema de saúde? Eu falei: não que eu saiba. Aí ele pegou e deu atestado para os dois. Nem escutou o coração dos meninos, nada. Infelizmente, é assim que está a nossa saúde pública, né? É claro, existem bons médicos, com certeza, mas a gente está aí vivendo... Moro do lado de uma UPA, a 2 minutos da minha casa tem a UPA. A gente vai lá, às vezes o médico está sentado, a gente chega lá, fala o que está fazendo, ele está olhando o telefone, uma mão mexendo no telefone, a outra na caneta, escrevendo o que é que você vai tomar isso e aquilo. Vou no postinho medir a glicemia, não pode, só se tiver um pedido médico. Aí vai no médico, tem uma consulta marcada, tem que marcar, aí fica jogando assim de um lado para outro. Eu digo a pessoa ir no postinho, eles passam na nossa porta dizendo que precisar, procura o posto. A gente vai medir uma glicemia, não mede, infelizmente, só se tiver um pedido médico. A gente vai marcar uma consulta, dá com 30 dias, 40, às vezes até mais. Aí é desse jeito, aí a gente vai para uma outra coisa, outro atendimento, às vezes chega lá, a gente é atendido, mas não com aquela atenção. Aí a gente fica perdido. Estamos jogados. Por isso que eu acredito que a internet, ela tem os pontos negativos, né? Mas também nos dá a possibilidade da gente pesquisar boas fontes e não ficar só na mão dos médicos, né? É verdade. Porque tem médico bom, mas a maioria dos médicos daí, isso quando não é médico terrorista, né? Aquele médico que toca o terror na gente e piora o nosso quadro, né? Ao invés de ajudar. Verdade, é isso mesmo, é desse jeito. Não tem nada a ver com glicemia aqui, mas o meu primeiro parto, a médica porque queria me internar para fazer uma cesárea. Nada de errado, de certo, com a cesárea. Nada de errado com a cesárea, gente. A cesárea salva vidas. Mas eu sabia, estudando, pesquisando, eu sabia que eu não precisava de uma cesárea, consultando outras médicas. E aí, eu consegui ter meu parto normal, porque eu falei para a médica, eu não vou internar porque eu sei que eu não preciso de cesárea. Então eu precisei enfrentar o médico, não enfrentar, mas falar a minha verdade, né? Porque se eu aceitar, se nós aceitarmos tudo que o médico fala só porque ele tem um diploma de médico, a gente pode piorar a nossa saúde. Então a gente tem que também entender do assunto, o mínimo que seja, para ter essa clareza, essa consciência na hora de tomar as nossas decisões. Tanto que o meu segundo filho, ele nasceu em casa, né? Nasceu
no banheiro da minha casa, super saudável. Então, a gente tem que, né, ter um equilíbrio e entender que não é porque o médico tem o diploma que a gente vai fazer tudo o que ele fala. A gente precisa estudar, a gente precisa consultar fontes confiáveis de informações para que nós tomemos as decisões. Tem muita gente tomando remédio sem precisar, principalmente pré-diabéticos que estão no comecinho, que é possível reverter sem o uso de medicação, e muitos diabéticos que estão só tomando remédio achando que isso vai resolver, tomando remédio fazendo dieta, achando que isso vai resolver e não vai. A gente precisa ter um equilíbrio de fato, como você falou, viu, Maria? O benefício é só para a indústria farmacêutica. Exatamente. Aí que está o grande vilão da história. A indústria farmacêutica, a indústria dietética, né, a indústria alimentícia. Um dia eu fui no mercado, tinha assim, do lado direito, aquelas bancas de frutas e legumes e verduras escrito, né, hortifruti. Do outro lado tinha uma geladeira, iogurte zero lactose, zero glúten, zero não sei o que, zero açúcar, tudo embalado, né, bonitinho, uma embalagem mais linda que a outra, mais chamativa que a outra, coisa linda, e escrito em cima, saudáveis. Mas gente, tá trocado isso, tá trocado não, né? Devia ter hortifruti saudáveis e produtos dietéticos. Produtos dietéticos, não tinha que estar saudável lá, tinha que estar saudável do outro lado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as propagandas, né, com esses artigos que saem na mídia, nesses sites, né, que só estão querendo também, tem lá a notícia, né, descobre-se que doce vicia, daí embaixo tem lá a propaganda do adoçante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado mesmo. É verdade. Não se deixar levar por essas manchetes sensacionalistas, não se deixar levar, né, por artigos terroristas e também com propagandas, né, dos produtos Diet Light, porque não é isso que resolve o problema da glicemia alta. Doutora, tá muito bom, obrigada, viu? Eu que agradeço, bem-vinda sempre. Se tiver mais dúvidas, é só você mandar, tá bom? Tá bom, bom dia, viu? Muito obrigada. Um beijo grande para você. Tudo de bom. Obrigada, tchau, tchau. você também. Tchau. Pessoal, eu quero aproveitar aqui esse papo muito bacana que eu tive com a Maria. Eu espero que tenha te ajudado. Muito obrigada pela participação de vocês hoje. Foi maravilhoso. Um super beijo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente.